Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Hoje a gente vai falar de aves incendiárias. Sim, você não ouviu errado. A gente vai falar de aves que usam fogo para caçar. E óbvio, são australianas, né? Oi, minha gente. Então, a história de hoje é na Austrália novamente. Então, a Austrália, ela tem uma relação muito forte com o fogo. Vocês provavelmente acompanharam todas as queimadas intensas que tiveram aqui no começo do ano. Sim, gente, isso ainda era 2020. Lembram que 2020 já começou com o mundo se acabando e queimando no mundo. E, obviamente, vocês sabem que morreram milhares e milhares de seres vivos. Foi uma tragédia muito grande. Porém, as queimadas não são incomuns na Austrália. No verão já é esperado que haja queimadas e, inclusive, as pessoas também utilizam fogo para a gestão do meio ambiente. Então, eliminando, por exemplo, algumas plantas que não querem naquele local ou até permitindo que plantas novas se estabeleçam naquele local. E esse uso não é novo. Muito do conhecimento tradicional aborígene gira em torno da gestão do fogo na Terra. E aí acontece que, em vários rituais aborígenes, existem a encenação de aves, normalmente de rapina, que manipulam fogo, ou espalham, ou roubam, ou carregam esse elemento para outro lugar, causando a modificação do meio ambiente. Vocês já imaginam que essas histórias foram tratadas apenas como parte da mitologia dessas comunidades. Porém, há uns 10 anos, um grupo de pesquisadores etnobiólogos, que são pesquisadores que basicamente estudam a relação das comunidades humanas, né, com o meio ambiente. Essas comunidades humanas podem ser comunidades urbanizadas, não urbanizadas, enfim. Mas a etnobiologia faz essa relação, né? Esses pesquisadores começaram a realmente coletar dados acerca dessa relação entre aves de rapina e o fogo. Aves de rapina. Aí já se sabia que existem várias aves que são atraídas por queimadas ou por fogo e tudo mais e acabam se aproveitando dos animais, sejam vertebrados ou invertebrados, que estão tentando fugir ali, né, do fogo ou da fumaça e tal. Ou inclusive podem comer os animais que não conseguiram fugir, né, então as carcaças e tudo mais. E isso acontece no mundo todo. Um exemplo no Brasil é o carcará. Mas os depoimentos que estavam sendo coletados aqui pareciam um pouco mais complexos do que isso. As aves não só estavam em volta das queimadas, mas elas aparentemente pegavam os galhos que estavam em chamas e levavam para outro lugar e acabavam criando fogo em outros lugares, ou seja, botando, como é? Ai, meu Deus. As aves estavam pegando os galinhos e botando fogo em outros locais. Obviamente, as pessoas estavam super céticas em relação a esses depoimentos, né? Mas tem depoimentos não só de comunidades aborígenas, mas de outras pessoas também, até, por exemplo, bombeiros, desde a década de 60, que vai surgindo umas histórias dessas, assim, né? Mas aí, depois de 6 anos que eles coletaram essas informações, se eu não me engano foi desde 2011 até 2017, eles coletaram vários depoimentos de comunidades, eles fizeram várias observações eles mesmos, indo atrás das espécies, né, que eram indicadas como espécies que faziam esse comportamento, e isso nas florestas tropicais da Austrália. As florestas tropicais da Austrália, elas ficam no norte do país. Então desde o oeste da Austrália, tem no território do norte, e Queensland, né, que é a terra da rainha, as florestas bem ao norte mesmo. Aí esses pesquisadores, depois de coletar todos esses depoimentos e observações nesse local durante esses 7 anos, aí eles tinham mais informação para afirmar que esse comportamento parece que existe mesmo. Pois é, minha gente, não é balela. Existem agora observações e depoimentos de pelo menos 3 espécies de aves de rapina. E as espécies são as seguintes, eu vou ler aqui porque nomes complexos. O milhafe assobiador, o milhafe preto e o falcão marrom. As 3 que voam para um foco de fogo, né? Que pode ser uma queimada ou pode ser até uma fogueira que alguém fez, né? Para se aquecer e tudo mais. Pegam galhos dessa fonte de fogo que estão em chamas, voam até 1 quilômetro, foi o que eles observaram, e jogam esse galho em chamas em outro local, provocando um novo foco de fogo.
E as observações deles não acontecem só com o indivíduo sozinho. Esse comportamento, inclusive, pode ser coletivo e acontecer em grupos. E aí, essas observações e depoimentos e tudo mais podem ser achados nesse artigo aqui. É esse artigo que eu tô falando para vocês hoje. Mais uma parte muito interessante da discussão desse artigo e da discussão que acabou se iniciando depois desses depoimentos serem confirmados e tudo mais, tem a ver com a datação desse comportamento. Talvez esse comportamento de utilização de fogo, na verdade, é anterior à utilização de fogo por humanos. E, inclusive, parte desses rituais e parte dessas histórias aborígenes tem a ver com eles falando o quanto eles aprendem com o comportamento desses animais. Então, pode ser que, na verdade, os humanos tenham aprendido a fazer gestão de meio ambiente, por exemplo, utilizando o fogo aqui na Austrália com essas aves de rapina. É claro que tem muita coisa para pesquisar sobre isso. A gente só tá falando aqui dos primeiros resultados, né? De realmente olhar para esses depoimentos e falar, ah não, esse comportamento existe mesmo, né? Mas quantas perguntas podem sair disso aqui, né? Como que esses organismos aprendem esse comportamento? Será que é aprendizado, né? Ou será que é um comportamento inato? Será que eles aprendem socialmente? Será que esses indivíduos escolhem especificamente os locais melhores para derrubar esse galinho em chamas? Enfim, dá para perguntar um monte de coisa e dá para pensar um monte de coisa. Inclusive procurar esse mesmo comportamento em outros indivíduos, em outras aves de rapina, né? Outras espécies que fazem esse mesmo comportamento de estar em volta de queimada, de ser atraído de queimada, como por exemplo o nosso carcará. Será que talvez ele faz esse comportamento? Enfim, né? Tem muita coisa pra gente olhar ainda sobre isso. Mas o bom é assim, porque a gente gosta quando ainda tem um monte de pergunta para ir atrás e um monte de coisa para descobrir, porque abre caminhos, né, para novas pesquisas e deixa a gente animado para ver o que vai acontecer. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo e se inscrever no canal. Também, se você quiser, você pode contribuir aqui no PicPay para permitir que esse canal continue existindo. Muito, muito, muito obrigada. Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo sobre comportamento animal.